Olá, como sempre, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, saber que tem bastante gente interessado, preocupado com a saúde e querendo se educar, se autoconhecer e entender sobre a saúde para a gente cuidar e evitar os problemas, que infelizmente o que mais dá problema da saúde é o sistema cardiovascular. Esse encontro é o encontro do programa Coração Sem Medo, que nós conversamos, que eu expliquei que é um programa Coração Sem Medo, por quê? Porque é sem medo de ter infarto e sem medo de ter AVC. Eu até brinquei e falei, quem não deve não teme, Então assim, se a gente cuidar direitinho, fizer o que tem que ser feito, deixar de fazer certas coisas que não precisam ser feitas com muita frequência, nosso coração e nós vamos ficar tranquilos e seguros. Hoje nós vamos falar sobre exames que são importantes e que são necessários para a gente fazer e ver como que está a nossa saúde e para identificar o nosso risco. Se nós estamos com risco alto, se nós estamos na rota do infarto ou do derrame, ou se não, e se tiver, como corrigi-los, tá certo? A minha intenção aqui, pessoal, nesse encontro, é levar informação para todos vocês, tá? Para vocês poderem cuidar do coração de vocês, para vocês poderem cuidar da circulação, do sistema cardiovascular e evitar infarto e derrame cerebral, tá certo? E eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade, Fica até o final da live. No final da live eu vou tirar uns 10 minutos aí para responder perguntas. Eu não quero esquecer de nada, de falar para vocês, então o que acontece? Eu não vou poder responder as perguntas agora no meio, para não perder o raciocínio, tá certo? Eu quero me apresentar de novo, porque provavelmente tem muitas pessoas aí que não me conhecem ainda. Meu nome é Bruno Gustavo Chagas, eu sou médico há 20 anos, eu tenho 47 anos, fiz residência médica em cardiologia pela Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, terminei em 2008. Em 2009, eu fiz a prova de título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e tirei o título de especialista em 2009, então há 14 anos. Em 2009 e 2010, eu fiz a residência médica em terapia intensiva também na Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto. Então também sou médico intensivista, especialista em pacientes críticos, pacientes de UTI. E desde então, desde 2007, eu venho fazendo cardiologia. Em 2010, 2011, eu conheci o Dr. Lair Ribeiro, que vocês devem conhecer, que é um mestre. Aí eu fiz um curso com ele que chama Ciências da Longevidade Humana. E a partir daí mudou a minha vida, a vida da minha família e dos meus pacientes. Porque a partir dali, aqueles ensinamentos do Dr. Lair Ribeiro e não só os ensinamentos, tudo que a gente aprendeu serviu muito para a mudança de vida minha, da minha família e de muitos dos meus pacientes. Desde então eu venho atendendo todos os dias, em consultório e trabalho na UTI também. Eu sou casado há 15 anos, tenho um filho de 10 anos, o Henry, e um enteado de 25 anos, o Gabriel. E a gente mora aqui em Cacoal, Rondônia, há 8 anos. Eu atendo todos os dias na Clínica Longevida. Eu acredito que eu sou o único médico que fica na mesma clínica todos os dias da semana. Esse sou eu, para quem não me conhecia. O nosso bate-papo aqui, pessoal, vai ser sobre exames, então eu vou falar de alguns exames daqui a pouco para vocês, tá? São exames que são importantíssimos para a gente avaliar como que está a nossa saúde cardiovascular, cardiocirculatória e deixar tudo em ordem para não ter derrame ou infarto. Eu não estou aqui, sabe, pessoal, para falar assim para vocês o que você não deve comer. Eu não estou aqui para falar o que você não deve fazer, o que você tem que deixar de fazer, muito pelo contrário, tá? Eu estou aqui para poder orientar vocês a fazerem o que tem que ser feito, e para poder fazer o que a gente gosta, o que nos dá prazer, outras vezes, de uma forma equilibrada e não prejudicar o sistema cardiovascular, tá? Então a proposta é essa, é uma vida segura e tranquila, sem deixar de fazer o que a gente gosta, sem deixar de curtir os prazeres da vida. Eu posso falar para você, que precisa acompanhar os níveis inflamatórios do corpo, do seu sangue, isso vai te ajudar a ficar mais saudável, tá? E tudo de uma forma natural para poder evitar o máximo de medicamento possível. E aí você vai poder comer aquela comidinha gostosa de vez em quando, não vai ter problema nenhum. Mas isso daqui, pessoal, não é uma consulta médica, tá bom? Então, eu não vou consultar ninguém, vou tirar as dúvidas de alguns casos isolados, assim, eu não vou poder falar
detalhes, né, de nenhum caso, porque precisa de uma avaliação mais completa, mas eu vou explicar bastante coisas aqui para vocês. Por que que acontecem as coisas, né, por que que a gente deve fazer tal coisa para melhorar, o que não. Esses anos todos, o que eu mais tenho percebido, né, nas perguntas, né, das pessoas, sobre pressão alta, né, e sobre como prevenir. Graças a Deus as pessoas ultimamente estão mais preocupadas em prevenir do que remediar. Essa live é uma oportunidade para você que está aí, porque você aprendendo a se cuidar, você também aprende a cuidar das pessoas próximas, né, da sua família, né, dos seus amigos, enfim. A gente vai criando aí uma comunidade de pessoas saudáveis que estão saindo da rota do infarto e do derrame cerebral, que são as doenças que mais matam e incapacitam nos dias de hoje já há algum tempo, né? Como eu falei para vocês na última live, a estatística aqui no Brasil de morte por doenças cardiovasculares é de 1 a cada 90 segundos, dá em torno de 1.100 por dia. E na maioria das vezes a pessoa não está sentindo nada e acontece o acidente, que é um acidente vascular cerebral ou acidente cardiovascular. Então vamos lá, pessoal, vamos falar então sobre o tema, que no caso a primeira coisa que a gente deve fazer, como eu já comentei em outras lives, é que a gente tem que ter uma mentalidade de que não sentir nada não significa que estamos saudáveis. É muito importante que vocês entendam isso. Muitas vezes tem inflamação no nosso corpo, tá? Tem níveis de algumas substâncias no sangue elevados que podem estar fazendo com que forme placas de colesterol dentro das artérias ou enfraqueça aí a parede das artérias, podendo vir a obstruir uma artéria dessa do coração ou do cérebro, ou até romper, dependendo da situação, e ter um acidente vascular hemorrágico. Então, essa mentalidade, a primeira coisa que a gente tem que ter: vou procurar um médico. Mas você está doente? Não, muito pelo contrário. Vou procurar um médico para eu ver como que eu tô, porque pode ser que tenha alguma coisa e eu não estou sentindo nada, eu quero corrigir para eu não vir a sentir, certo? Essa é a mentalidade que a gente tem que ter. E aí procurando um médico, de preferência assim, um médico especialista, que foi indicado, né, por alguém de confiança. O primeiro exame que sempre é pedido, que é solicitado, é o hemograma, né, gente? E aí o que se vê num hemograma? Hemograma é para avaliar células do sangue. Então a gente avalia os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas e várias outras células diferenciais que existem. E pelo hemograma, uma simples anemia, né, a gente consegue detectar se tem falta de ferro, se tem falta de vitamina B12, vitamina B6, vitamina B9. Pelo hemograma a gente já consegue identificar, dependendo das alterações. E se está tendo alguma inflamação no corpo também, a gente consegue ver no hemograma. Então o hemograma é um exame simples, um exame básico e que todo mundo precisa saber. Outras coisas que são importantíssimas: a glicemia. Vou falar um pouco da glicemia agora, pessoal. A glicemia são os níveis de açúcar no sangue. Geralmente a gente pede a glicemia de jejum. A pessoa precisa ficar em jejum de alimentos, líquidos ou sólidos. Água pode tomar, tá? Água pode tomar. E precisa ficar em jejum de 8 a 12 horas. Menos de 8 pode ter alteração, né? Pode dar interferência no resultado dos exames. E acima de 12 horas também, porque é quando o corpo já começa a entrar em autoadaptação e aí pode dar alterado. E a glicemia de jejum, gente, tem que ser de 60 a 99. 100, 3 dígitos, até 124 já é considerado alteração da glicemia de jejum. É como se fosse um pré-diabetes ou algum sinal de resistência à insulina. Isso aí eu vou falar mais para frente. Só que hoje em dia, pessoal, a glicemia de jejum caiu por terra isoladamente. Claro que se você faz uma glicemia de jejum e dá acima de 125, 130, 140, 150, repete 1, 2 ou 3 vezes em jejum adequado e dá acima de 125, diabetes. Só que não é suficiente só a glicemia de jejum. Nós precisamos também dosar a insulina de jejum e a hemoglobina glicada. Então, a hemoglobina glicada às vezes está alta com a glicemia de jejum baixa. A glicemia de jejum normal, hemoglobina glicada alta. Isso significa o quê? Que da noite para o dia, num jejum de 8 a 12 horas, o seu corpo está conseguindo manter os níveis de açúcar no sangue em valores normais. Mas durante o dia, você está ingerindo muito carboidrato,
geralmente carboidrato de cadeia simples, que são os farináceos e açúcares refinados, e os níveis de açúcar estão ficando altos durante o dia. Por quê? Porque a gente sabe que o da noite para amanhã, o jejum, está normal, só que a hemoglobina glicada alta e a insulina também. Às vezes a glicemia de jejum está normal, com uma hemoglobina glicada normal e a insulina alta. Isso significa que os níveis de glicemia estão ficando normais às custas de muita liberação de insulina pelo pâncreas. E o mecanismo do desenvolvimento da diabetes tipo 2 é justamente esse: resistência à insulina. O nosso corpo desenvolve uma resistência e não deixa a insulina trabalhar adequadamente com o tempo. Por quê? Porque durante anos a pessoa comendo muito açúcar, muita massa, muita gordura, muitos alimentos, ou mesmo o aumento da gordura, principalmente o aumento da gordura abdominal, dificulta a ação dessa insulina. E o pâncreas tem que trabalhar mais para liberar mais insulina. E a insulina alta é um hormônio inflamatório e adipogênico. Ele aumenta a gordura do corpo, principalmente a gordura abdominal, a gordura visceral, gordura no fígado. Tá? Então, vocês estão vendo aí a importância de fazer esse exame. A glicemia de jejum, que não pode ser isolada, hemoglobina glicada e insulina. Porque se você faz só um desses e dá normal, você vai achar que está tudo bem. E muitas vezes não está. Tá certo? Então, 3 exames que tem que ser feitos juntos: hemoglobina glicada, insulina de jejum e glicemia de jejum. Tanto a glicemia alta quanto a insulina alta causa inflamação dentro das artérias, onde o sangue está passando, e essa inflamação dentro ali daquela pelinha, o endotélio, dentro das artérias, inflama, vai formando plaquinhas de colesterol, aumenta o risco de coágulo, e aí vem o risco de infarto e derrame cerebral. E essa inflamaçãozinha que fica ali tempos e tempos, pouquinha, a gente não sente nada, tá? O colesterol está alto, não sente nada o colesterol alto. Pressão alta, 80% das pessoas que têm pressão alta não sente nada. Então vamos lá, pessoal. Falei já hemograma, insulina, hemoglobina glicada e glicemia de jejum. Outro exame que é importantíssimo, que é uma substância que sobe no sangue também e causa muita agressão, é muito agressiva dentro das artérias, é o ácido úrico, gente. O ácido úrico, ele é uma substância derivada do metabolismo de algumas proteínas, das purinas. Então, tem pessoas que têm tendência genética de ter ácido úrico alto. Ele é um fator, um marcador inflamatório. Só o fato de ele estar alto, ou ele está alto por alguma outra inflamação, ou ele está alto e está causando a inflamação, tá? Aí nesses casos a gente tem que encontrar qual que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha. No caso, o ácido úrico, que às vezes o metabolismo da pessoa já aumenta o ácido úrico e o ácido úrico causa inflamação, ou às vezes tem alguma outra inflamação, pode ser no fígado, às vezes uma esteatohepatite, né? Que é gordura no fígado inflamada, ou o próprio colesterol, a diabetes descontrolada aumenta ácido úrico. E é uma substância que a gente precisa controlar e deixar em níveis ótimos, abaixo de 6. Tá certo? Os valores de referência de laboratório, pessoal, às vezes vem assim, valor normal de 2 a 7. Tá 6. Tá normal? Tá normal, mas tá alto. Tá muito perto do máximo, se é uma substância ruim, certo? Para o nosso corpo. Então, a gente tem que atingir níveis ótimos. O ácido úrico, por exemplo, o ideal é abaixo de 5, para homem é abaixo de 4 nas mulheres. A hemoglobina glicada, que eu estava falando agora há pouco, que são os níveis da glicemia, né, nos últimos 3 meses, o ideal é abaixo de 5,5%. Até 5,7% é considerado normal, mas a gente não vai trabalhar, manter o nosso corpo em níveis limítrofes, né? Então o ácido úrico, ele é um alimento que tem, ele é uma substância que alguns alimentos aumentam no sangue o ácido úrico. No caso, as carnes, né, carne vermelha aumenta ácido úrico, tomate aumenta ácido úrico e os grãos, né, muitos grãos aumentam ácido úrico. Só que é uma porcentagem muito baixa de alimentos que aumenta ácido úrico, tá? O que mais aumenta ácido úrico é a inflamação mesmo. E essa inflamação ela pode ser desencadeada por várias coisas. Essa inflamação, o sedentarismo
né? O aumento do peso já pode causar inflamação, gente. Entendeu? Então, a partir desses momentos que a gente está tendo aqui, né, das nossas lives do programa Coração Sem Medo, para a gente estar se conscientizando, né, e mudando a nossa mentalidade para uma vida saudável, então a gente tem que ficar de olho no nosso peso, pessoal. A partir do momento, como eu falei na outra live, a partir do momento que a nossa mentalidade está priorizando a saúde, então nós vamos priorizar, vamos ver meu peso, se o peso está um pouco acima, toma as providências, começa a diminuir uma caloriazinha aqui, outra caloriazinha ali, para chegar num peso ideal, para depois você poder comer o que você gosta de vez em quando, sem ter consciência pesada em relação a isso, certo? Então, vamos voltar nos exames. Outros marcadores inflamatórios, o gama-GT, o TGO, o TGP e o gama-GT, a gama-glutamiltransferase, né? Um nome estranho, né, gente? Que é uma enzima hepática, é uma enzima do fígado, que mostra se tem oxidação no fígado, se o fígado está sofrendo, né, se está tendo inflamação, depósito de gordura no fígado, aumenta essas enzimas hepáticas. Isso também é fator de inflamação no corpo. Outro exame importante, pessoal, a ferritina. A ferritina é uma proteína que também é um fator de inflamação. Então a ferritina nas mulheres tem que ser abaixo de 150 e nos homens abaixo de 300. Se ela está alta, se ela está acima desses valores, é porque tem inflamação. Precisa encontrar onde tem essa inflamação. Então até agora, pessoal, falamos do hemograma, falamos da glicemia de jejum, da hemoglobina glicada, da insulina, falamos do ácido úrico e da ferritina. A ferritina, pessoal, não é o ferro, tá? Não é comer carne, comer beterraba, essas coisas que aumentam a ferritina, não tem nada a ver. A ferritina é uma proteína que é liberada pelo fígado, tá? Quando tem inflamação, tá certo? Outro exame importantíssimo que muitas pessoas têm alto, a gente não sente nada se tiver alto e aumenta muito o risco de infarto e derrame cerebral. A homocisteína. Eu vou falar um pouco dessa homocisteína aqui para vocês e vocês vão ver que não é coisa do outro mundo, que é uma coisa simples de se corrigir, só que muitas pessoas têm a homocisteína alta e não sabem e está correndo sérios riscos de infarto, derrame e trombose. Na Covid, por exemplo, voltando um pouco na ferritina, né? Mas na Covid aumenta a ferritina e a homocisteína, por isso que aumenta as chances de tromboses, né? Tem muita trombose. Então, pessoal, a homocisteína, ela é uma substância no sangue derivada do metabolismo da metionina, e esse metabolismo precisa de vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B9, que é o metilfolato, vitamina B12, metilcobalamina, a piridoxina, que é a vitamina B6, e a trimetilglicina. São vitaminas, pessoal, que a gente consegue fazer a reposição. Se o médico não pede faz lá um hemograma, uma ureia, creatinina, glicemia, só não vê homocisteína, não vê essas outras coisas, vai falar que está tudo bem, aí passa 2, 3 dias e tem um infarto, mas eu fiz o check-up, aí faz um mês, faz uma semana e o médico falou que estava tudo bem, tá? Então aí é que tá, porque essas alterações a gente não sente, tá certo? Então a homocisteína é uma substância muito importante. Vamos lá, mais um exame importantíssimo. Todos esses exames que eu estou falando, que eu falei até agora, pessoal, são exames de sangue, tá? Hemograma, glicemia, insulina de jejum, hemoglobina glicada, ácido úrico, ferritina, homocisteína. Tem um exame que mostra o grau da inflamação. Ela mostra se tem inflamação, né? E se tem, ela me mostra o grau da inflamação, se a inflamação está alta ou baixa, que é a proteína C reativa ultrassensível. Esse exame é básico para se fazer. Ele tem que estar menor que 1 ou menor que 0,1, depende da medida. Quando está de 1 a 3 é risco médio de infarto ou derrame ou doenças cardiovasculares, e acima de 3 é alto risco, tá certo? Então essa proteína C reativa ultrassensível é um exame também que não tem como ficar sem fazer. Outros exames, agora por enquanto eu estou falando só exame de sangue. Outro exame importante é considerado um hormônio no nosso corpo. Muitos de vocês devem saber, a colecalciferol. Colecalciferol é a vitamina D3, pessoal, que é aquela que a nossa pele produz a partir da exposição aos raios ultravioleta do sol. Hoje em dia a maioria das pessoas quase não toma sol, e se vai tomar sol passa protetor, passa bloqueador solar, bronzeador, essas coisas. E mesmo quem toma muito sol, se não tem uma nutrição adequada também, os níveis de vitamina D3
ficam baixos. E já tem vários estudos científicos que comprovam que a deficiência ou a insuficiência da vitamina D3 no corpo aumenta o risco de infarto, derrame cerebral, hipertensão, diabetes, todas essas doenças relacionadas, né, a cardiovascular. Então temos que dosar 25 hidroxivitamina D3 no sangue. O valor de referência no Brasil, eles colocam que até 20, menor que 20 tá baixo. Eles colocam de 20 a 30 é para quem não tem fator de risco, mas aí para classificar quem tem fator de risco e quem não tem, né, é muito difícil. Todos temos fatores de risco. E eles falam que para quem tem fatores de risco tem que ser de 30 a 60 e não pode passar de 100. Pessoal, o ideal é 60, 70, 80. Tudo bem, não pode passar de 100, mas é uma vitamina, é um hormônio importantíssimo no nosso corpo. Então a gente tem que ter em valores ótimos. Às vezes pessoas chegam no consultório com o valor de exame de 30, aí eu pergunto, né, você fez esse exame, o médico te passou a vitamina D3? Não, falou que estava normal, não está normal? Está normal para o valor de referência, mas para a pessoa não, está baixo, né? Está muito perto do mínimo, está na reserva, né, vamos dizer assim. Então tem que repor vitamina D3. Então, pessoal, todos os exames são importantes, pessoal, todos são importantes, tá? Se você deixa um sem fazer, essa alteraçãozinha pode trazer problema. Outro exame de sangue importantíssimo é o ácido metilmalônico. Ácido metilmalônico, sabem para que serve esse exame, pessoal? O ácido metilmalônico, ele sobe quando falta vitamina B12. Essa semana eu tive um senhor no meu consultório que estava com uma anemia importante, vários sintomas, fraqueza muscular, tontura, dormência nas mãos e nos pés, o sangue com a homocisteína alta e o ácido metilmalônico lá em cima, por falta de vitamina do complexo B, a vitamina B12. E só para lembrar vocês que quem toma metformina para diabetes, ou para resistência insulínica, ou para síndrome do ovário policístico, que também é usado a metformina, precisa repor vitamina B12, tá? A metformina ela bloqueia a absorção de vitamina B12 pelo intestino. Então não adianta fazer o uso de vitamina B12 pela boca. Tá? Precisa fazer uma reposição sublingual da metilcobalamina ou injetável. Então, o ácido metilmalônico também é um exame importantíssimo. Outros níveis que são importantes, pessoal, tá em ordem, são da tireoide. A glândula tireoide, essa glândula que fica no nosso pescoço, essa glândula produz os hormônios T3 e T4 e eles são responsáveis pelo metabolismo, pela temperatura corporal. E quando está muito alto, pode acelerar o coração, subir pressão. E quando está muito baixo, quando ela está em hipofuncionamento, aí vem o hipotireoidismo, também causa inflamação no corpo, retenção de líquido, diminui o metabolismo, pode aumentar colesterol, glicemia. Então, fazendo todos esses exames, a gente vai... Às vezes tem algum exame que está alterado por conta de uma glândula endócrina que não está funcionando bem. Às vezes o colesterol está alto, a glicemia está alta, a insulina está alta, você vai ver a tireoide não está funcionando direito, está fraca, está hipofuncionante. Aí você corrigindo a função da tireoide, o restante melhora tudo, tá certo? Vamos lá, outros exames importantes. Vocês viram que eu não falei de colesterol até agora, né? Por que será, né? Mas eu vou falar dele agora. O colesterol, ele é o... Eu vou falar para vocês assim, ele é o... Eu não acho que ele é o vilão, sabe? Eu acho que ele é um instrumento. Tudo que faz ele depositar dentro das artérias não é ele, não é o fato de ele estar alto. Ele pode estar baixo, gente. Que se tiver todos esses outros exames que eu falei alterados, insulina, glicemia, ácido úrico, homocisteína, gama-GT, vitamina D3 baixa, vitamina B12 baixa, todos esses exames, todas essas substâncias, essas alterações, o colesterol vai entrar dentro das artérias, dentro do endotélio das artérias, vai formar placa e vai aumentar o risco de coagulação e acidente cardiovascular ou vascular cerebral. Entendeu, pessoal? Então, assim, já teve estudos científicos que mostraram que 75% das pessoas que têm infarto, AVC, ou precisou fazer cirurgia de ponte safena, cateterismo e angioplastia, 75% dessas pessoas tinham colesterol normal, tá certo? Então, o colesterol, claro, a gente não pode deixar ele muito alto, mas também não pode baixar muito. O colesterol, ele é uma lipoproteína muito importante para o desenvolvimento, pela produção de hormônios no nosso corpo, tá certo? Então não podemos baixar muito o colesterol. Agora, o triglicerídeos é muito dependente de alimentação e exercício físico. Então, o triglicerídeos também, o problema do triglicerídeos, que quando sobe muito, eles aumentam o risco de pancreatite aguda, que também é uma doença muito grave. Ela é menos frequente que o infarto, que o derrame cerebral, mas quando acontece é devastadora. Então,
triglicerídeos altos também é problema. O colesterol tem o LDL, né, gente, que é o ladrão, que é o LDL, que é o ruim, são as partículas pequenas e densas que vão entrando dentro das artérias. E tem o HDL, que eu chamo de herói, porque é o que resgata essas partículas pequenas de dentro das artérias e leva de volta para o fígado, tá certo? Então o HDL ele tem que estar acima de 40 nas mulheres, acima de 50 nos homens, e o LDL tem que estar abaixo de 130, mas também não pode estar muito baixo. Claro que cada pessoa, né, tem sua individualidade. Se é uma pessoa que já tem placas de colesterol nas artérias carótidas ou nas artérias do coração, né, aí talvez tenha a necessidade de uso de medicamento. É claro que a gente sempre tenta com as medidas naturais, suplementação, fitoterápicos, né, à base de ervas, de chás, de alimentos que ajudam a baixar, né, o colesterol, mas a gente precisa detectar para cuidar. Outra coisa que a gente precisa ter o hábito, pessoal, mesmo sem estar sentindo nada, é aferir a pressão. Sabiam que 85% das pessoas que têm pressão alta não sentem nada? 85% das pessoas que têm pressão alta, se sente alguma coisa, não é a pressão que está dando o sintoma, mas sim o sintoma que faz a pressão subir. Às vezes a pessoa está com dor de cabeça, vai ver a pressão está alta, acha que é a pressão que está dando dor de cabeça. Mas na maioria das vezes, não podemos generalizar, né, gente? Mas na maioria das vezes a dor de cabeça veio por algum outro problema e quando a gente vai ver a pressão está alta porque a dor de cabeça libera adrenalina, cortisol, né, substâncias no corpo que faz a pressão subir. A função dos rins, pessoal, é importantíssima, né? A gente precisa dosar também nos exames de sangue o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio, a ureia e a creatinina. Isso é básico, porque a insuficiência renal, que é a incapacidade dos rins de filtrarem o sangue, essa insuficiência renal aumenta em muito o risco de ateromatose, que é o depósito de colesterol dentro das artérias e que é o mecanismo pelo qual desenvolve e aumenta o risco de infarto e derrame cerebral. Então, pessoal, só para lembrar, a minha missão aqui com vocês é ensinar vocês a cuidarem do coração, cuidarem do sistema cardiocirculatório, cuidarem, administrarem a saúde para a gente ficar longe da rota do infarto e do derrame, que são as doenças que mais matam e incapacitam no mundo. Então essa é a minha meta, essa é a minha missão, e eu agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Eu fico muito feliz, muito contente por tantas pessoas estarem interessadas assim em conhecer como funciona para poder se cuidar e prevenir. Porque, infelizmente, pessoal, o sofrimento é muito grande, tanto da pessoa que sofre, quanto dos familiares, das pessoas queridas que estão próximas. Então, eu queria dar um exemplo aqui. Eu tenho um paciente que eu até vou chamar ele na próxima live para ele dar um depoimento. Ele, com 40 anos, teve um infarto. Ele era obeso e teve um infarto. E ele ia operar, ele ia fazer a cirurgia bariátrica. Só que aí ele passou comigo e nós iniciamos aí todo um tratamento de suplementação, de equilíbrio hormonal, de desintoxicação, claro que uma alimentação saudável, né? Hoje ele é atleta, está com um índice de massa corpórea excelente, né? Uma composição corporal excelente, com bastante músculo, pouco gordura, e nós fizemos recentemente a angiotomografia das artérias coronárias dele para ver, né, as obstruções que tinham antes, né? Porque quando ele infartou, ele fez um cateterismo e as artérias dele porque nós temos 3 artérias importantes, né? As 3 tinham placas de colesterol e ele fez angioplastia só em 2. E agora, depois, acho que passou quase 10 anos, fomos fazer o exame para ver o score de cálcio e o depósito de colesterol nas artérias, e as artérias limpinhas, gente. Vocês precisam de ver, não é que limpou, mas assim, do que tinha, estabilizou, ficou firme lá, não aumentou. Entendeu? Então, assim, se passaram 10 anos e com os cuidados que ele teve, ele diminuiu o risco dele ter um infarto, né? Porque conforme a gente envelhece, aumenta o risco, né? Na natureza é assim. Mas se a gente tomar, isso prova que se a gente tomar essas providências, se a gente saber se cuidar direitinho, né? Saber monitorar aí os exames e a pressão, peso, essas coisas e ter um equilíbrio, né? Na alimentação, no exercício físico, aí a gente fica longe dessa rota aí de infarto e derrame. Agora tem muita gente, né, pessoal, que fala assim: ah, doutor, mas para fazer esses exames aí é caro. Ah, doutor, não tenho tempo, né, para fazer um exercício, uma meia horinha por dia para cuidar da saúde. Aí a gente volta lá no começo que eu estava falando da mentalidade, né, pessoal? Que a partir do momento que a gente mentaliza e que a gente muda a nossa mentalidade e prioriza a saúde em primeiro lugar, a gente vai cuidar e vai tirar um tempinho e vai tirar, porque a gente acaba gastando dinheiro com tanta coisa
supérfluo, né? E a gente pode direcionar esse dinheiro e fazer um investimento, né, na nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, né, pessoal? A gente não pode deixar de ter os prazeres da vida, só que tem que ser de uma forma equilibrada. Comer o que gosta de vez em quando, focar na saúde. Pessoal, vamos abrir uns 10 minutinhos então para perguntas, tá certo? Sou hipertensa, tomo a Block 25, na Prix 5, estou com a pressão bem controlada, preciso fazer exame? Precisa, porque só a pressão controlada não significa que está tudo bem. Como eu expliquei aqui, são vários parâmetros no sangue que mesmo com a pressão normal, infelizmente pode acontecer um acidente cardiovascular ou um acidente vascular cerebral. Só o fato de repente a homocisteína estar alta, a insulina, a glicemia, esses exames que eu falei são importantíssimos fazer, tá? Continua, claro, tomando seu medicamento, controlando a pressão, que já é um fator importantíssimo, mas também precisa fazer outros exames sim, mesmo sem estar sentindo nada, tá certo? Outra pergunta aqui. Doutor, estou com pico sistólico isolado, o que eu faço? Então, a gente precisa encontrar a causa desse pico sistólico isolado, né? Precisa ver se esse pico só está dando picos ou se ela está ficando alta o tempo inteiro, né? Aí a gente precisa analisar também, tem várias alterações no exame de sangue que pode estar fazendo essa pressão subir, porque tem uma situação, gente, que chama hipertensão arterial reativa. A pessoa quando está calma, tranquila, a pressão está boa. Se passa um nervoso, uma irritação, uma preocupação, ou sente uma dor, leve que seja a dor, ou faz um esforço, a pressão sobe rápido. Por quê? Porque as artérias estão inflamadas e a hora elas ficam muito sensíveis à liberação de adrenalina. E aí dá o pico pressórico, que pode ser sistólico na maioria das vezes. Então, para o pico sistólico, precisa ver o que é que está causando inflamação no seu corpo, tá certo? Doutor, posso malhar sendo hipertensa? Não só pode, como deve. Claro que o ideal é fazer um teste ergométrico, um teste de esteira, para ver como que está se comportando a sua pressão arterial na hora do exercício, né? Porque se você é hipertensa, precisa de tratamento, e o tratamento não pode deixar a sua pressão subir muito na hora do exercício. Mas quanto mais exercícios físicos, exercício físico regular, né? Que no caso são meia hora de exercício físico de moderada intensidade por dia, 5 vezes por semana, é excelente, ajuda até a controlar a pressão. Doutor, médico passou caminhada para mim, só que minha pressão aumentou da última 18, aí voltei de Uber. Então, geralmente, o que acontece? Quando a gente está muito tempo sem fazer exercício e vai começar a fazer exercício, tem que começar devagar, porque até o corpo se acomodar, se habituar ao exercício, pode subir a pressão, pode se sentir mal. Então, não que a caminhada fez mal, mas ela tirou o corpo da zona de conforto e naquele momento a pressão subiu por causa disso. Mas o ideal é continuar de uma forma mais leve, né, e aumentando gradativamente. Teve dor no peito, fez um eletrocardiograma e o cardiologista falou que tem uma falha no coração. Geralmente isso daí é um batimento extra, é um tipo de arritmia, que na maioria das vezes não está relacionado com dor no peito, tá? Mas quando tem uma falha no eletrocardiograma, geralmente ele deve estar falando sobre arritmia, tá? Aqui, doutor, estou com uma trombose canalizada na perna, é perigoso? O que devo fazer? A trombose canalizada é porque teve a trombose e depois o sangue conseguiu passar e recanalizou. Aquela trombose que fica lá, ela não traz risco, porque ela cicatrizou, entendeu? Só precisa tomar os devidos cuidados para não ter outra trombose, que no caso é exercício físico, sempre está ativa, né? Controle do peso, controle dos níveis inflamatórios, como eu falei nos exames aqui hoje, tá certo? E se tiver varizes, alguma coisa assim, usar meia elástica, tá bom? Isso aí vai ajudar e vai evitar de ter outra trombose. Bloqueio de ramo esquerdo. Fez um eletro e deu um bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio do ramo esquerdo em si, ele não é um problema, mas precisa saber o que causou esse bloqueio de ramo esquerdo, pessoal. Aí precisa fazer um ecocardiograma para ver a estrutura do coração, para ver se o coração sofreu alguma agressão, ou por obstrução de alguma artéria, ou pela pressão arterial alta, ou uma infecção que pode afetar o coração. Tem a Chagas, né, que é a doença de Chagas, que é por conta de uma infecção. Tem miocardites por viroses, que pode afetar o coração e causar bloqueio de ramo esquerdo. E tem o bloqueio de ramo esquerdo também, que a pessoa nasce com ele assim e não tem problema nenhum. Aqui, ó, uma pergunta boa. Boa noite, doutor. Como desinflamar o corpo? Ótimo, ótimo. Vamos falar um pouco sobre isso, que está totalmente relacionado com o que eu estou conversando aqui hoje com vocês. Como desinflamar o corpo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o que está inflamando. E na maioria das vezes o que inflama o nosso corpo é o que a gente come, é o que a gente bebe, tá? Então, primeira coisa é começar a ingerir alimentos
anti-inflamatórios, que são, na maioria são as verduras e os legumes e algumas frutas. Falo frutas com receio porque dependendo, se tiver diabetes, não pode comer qualquer fruta, né? Porque a fruta tem açúcar, tem frutose. Então, mas é o básico, legumes, verdura, comidas cozidas, até desinflamar. Porque depois que desinflamar, não é um dia que você vai comer uma pizza, não é um dia que você vai comer um churrasco que já vai voltar tudo aquilo que era antes. Não vai. Né? Aí você, no seu dia a dia, você se alimenta com os alimentos alcalinos, nada de coisa muito ácida, e alimentos anti-inflamatórios, e aí você vai poder de vez em quando comer aquela comida que pode ser inflamatória, mas vai ser só um pouquinho, de vez em quando, e não vai fazer mal. E ingerir suplementos que são anti-inflamatórios naturais. Uma das coisas que ajuda muito, por exemplo, é a cúrcuma longa, a curcumina, que é o açafrão da terra. A curcumina, ela é importantíssima para o corpo, é um anti-inflamatório natural, ajuda a desinflamar o corpo. Tirar a gordura, tirar o óleo, né? O óleo vegetal, pessoal, é muito inflamatório. O óleo vegetal industrializado, né? Óleo de soja, óleo canola, óleo de girassol, de milho, esses óleos são muito inflamatórios, tá? Então, qual óleo ou qual gordura usar para cozinhar? Mesmo assim tem que ser pouquinho. O azeite de oliva e a banha de porco, só que tem que ser bem pouquinho, porque ela também faz mal, ela também, se comer muito, ela também inflama. Vocês devem lembrar aí dos mais antigos, né, que falavam que é comida remosa, né? Porco é comida remosa. Por quê? Porque inflama, gente, tá? Só que não é só o porco, né? São os doces, as bolachas, os pães, os bolos, tudo que é doce. Então, evitar tudo isso, se alimentar com alimentos anti-inflamatórios, fazer suplementação adequada, certo? O magnésio, a vitamina K2, a coenzima Q10, a creatina, são vários suplementos. Só que aí que tá, gente, eu não gosto muito de falar aqui o nome desses suplementos. Por quê? Porque é muito individual. Cada pessoa vai precisar mais de um ou mais de outro, entendeu? Por isso que é importante a avaliação, tá? E uma atividade física regular, como eu falei, que pode ser uma caminhada meia hora por dia, 5 vezes por semana, o controle do peso, que já está relacionado com a alimentação e a suplementação. É assim que nós vamos desinflamar o nosso corpo, tá certo? Muito boa noite a todos, tá? Eu vou encerrar a nossa live no momento, tá? Qualquer dúvida, pessoal, entra no direct, tá? Pergunta lá no direct que eu vou responder as perguntas no direct. Então, pessoal, eu quero agradecer novamente vocês, todos aqui. Eu quero que vocês saibam que eu fico muito contente mesmo de coração de saber que tem tantas pessoas assim querendo cuidar da saúde e querendo aprender sobre como se cuidar para prevenir esses problemas, tá certo? Vamos nessa, vamos sair da rota do infarto e do AVC. Um abraço a todos, tá? Fiquem com Deus e se cuidem, se cuidem. Tchau, pessoal!